Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Nós vamos dar continuidade ao nosso cronograma, agora falando um pouquinho do nosso sistema circulatório, tá certo? Agora nós vamos adentrar ao nosso capítulo 14, referente à visão geral da circulação, onde nós teremos uma compreensão um pouco melhor a respeito de como funcionam as nossas diferentes partes da circulação e assim como as leis físicas que regem a nossa circulação, tá certo? É muito importante o domínio desses conceitos para que futuramente vocês entendam algumas patologias e enfermidades que se apresentam no aspecto clínico, tá certo? Bom, como forma de introdução, o nosso livro traz o objetivo geral da circulação. O objetivo do nosso aparato circulatório é realizar a nutrição dos nossos tecidos corporais, tá certo? Nós temos um sistema, é um sistema tubular, onde nós temos artérias, arteríolas, veias, vênulas, capilares e linfáticos que estão envolvidos, todos em coerência para realizar a nutrição dos nossos tecidos, bem como a retirada dos seus produtos de lixo metabólico, tá certo? Então a função principal é o transporte desses nutrientes, tá certo? Bem como a retirada dos lixos metabólicos que são produzidos durante os processos celulares envolvidos nas nossas funções vitais, tá certo? Então, resumindo em poucas palavras, o nosso objetivo do aparato circulatório é uma contribuição na homeostasia por meio do transporte, tá certo? Então, essa é a nossa função principal, manter a sobrevivência de cada uma das nossas células em questão. Aí o livro faz uma grande divisão para a gente, tá certo? Ele divide a nossa circulação em dois aspectos ou dois pontos muito grandes, que seriam a nossa circulação sistêmica e a nossa circulação pulmonar, tá certo? A circulação sistêmica também é chamada de circulação maior e a nossa circulação pulmonar também é conhecida como circulação menor. Como funcionam essas circulações? Vamos olhar na imagem. Bom, essa imagem ilustra muito bem aquilo que eu estava dizendo para vocês. A nossa circulação sistêmica, ou também conhecida como circulação maior, é aquela que tem origem aqui no nosso ventrículo esquerdo, tá certo? Ela sai do nosso ventrículo esquerdo, onde nós temos um fluxo sanguíneo que é levado a cada um dos nossos tecidos, como mostra a setinha aqui para vocês, e um retorno por meio das nossas vênulas, veias, em direção ao nosso coração direito, tá certo? Então é por isso que ela é conhecida como circulação maior, porque ela tem um grande trajeto, tá certo? Vai para cada uma das nossas células, onde nós vamos ter a nutrição dessas células em questão, fornecer oxigênio, glicose, aminoácidos, entre outros, e vamos ter a retirada dos lixos metabólicos, como dióxido de carbono, ureia, dentre outros que são produzidos no nosso metabolismo tissular, tá certo? Então essa é a nossa circulação maior. A nossa circulação menor, ela consta de uma trajetória que se inicia aqui no nosso ventrículo direito, onde nós enviamos por meio das artérias pulmonares este sangue desoxigenado para ser oxigenado nos nossos pulmões, sofrendo um processo que é conhecido como hematose a nível dos nossos sacos alveolares. A partir daí, nós temos um retorno por meio das nossas venas pulmonares, ou veias pulmonares em português, e este sangue oxigenado é trazido para a nossa aurícula esquerda. Então é uma circulação pequena, bem curta, cujo objetivo é a realização da nutrição no sentido de, literalmente, hematose, intercâmbio gasoso, tá certo? Então, circulação maior vai do ventrículo esquerdo para todos os nossos tecidos, tá certo? Como está escrito aqui para vocês. Coração para todos os tecidos do corpo e de todos os tecidos do corpo de volta ao coração direito, mais especificamente. E o trajeto da nossa circulação pulmonar é do nosso coração direito para os pulmões e dos pulmões de volta para o nosso coração esquerdo, a aurícula esquerda, por meio das nossas veias pulmonares, como eu mostrei para vocês aqui na imagem. Tá certo? Bom, a respeito disso, na sequência, o livro traz as nossas partes da circulação. Nós temos que saber que nós temos diferentes sistemas de condução ao longo da circulação. Como eu disse, nós temos artérias, nós temos arteríolas, nós temos capilares, nós temos vênulas e nós temos veias. E cada um desses sistemas de condução apresentam diferenças funcionais importantes, tá certo? E nós veremos que, de acordo com essas diferenças funcionais, nós vamos ter também acúmulo de sangue em determinada região ou em outras regiões. Como assim, professor? Vamos traduzir mostrando nessa imagem aqui
que é a imagem que o livro traz para a gente, a distribuição do sangue ao longo da nossa circulação. Bom, nós veremos que um ser humano adulto, certo? Sexo masculino, que seria tratando a respeito de um homem de 1,70 m, 70 kg, tem um promédio na sua circulação de em torno de 5 litros, tá certo? E desses 5 litros, nós veremos que eles vão ficar distribuídos ao longo da nossa circulação em diferentes partes. E é isso que eu quero esclarecer para vocês nesse momento do livro. Até então, o estudante de medicina ele não conhece esses acúmulos, esses reservatórios. Mas, a partir de agora, nós vamos saber como funciona essa transmissão, tá certo? Então, de todo esse sangue que nós possuímos, em torno de 84%, olha só, a grande maioria se encontra na nossa circulação maior, que seria essa aqui, que sai do nosso ventrículo esquerdo e vai para a circulação sistêmica. Então, encontra-se nessa região aqui. 84% do sangue se encontra aí. Em torno de 16%, o livro diz que se encontra na nossa circulação menor, ou seja, coração e pulmões. Desses 16%, 7% estão aqui no nosso coração e 9% estão aqui nos nossos pulmões, tá certo? Essa é a distribuição funcional que o nosso livro traz. Então, para ficar claro, esse sangue ele está distribuído ao longo do organismo e existem locais onde ele se acumula, que nós veremos na aula de hoje onde seria, tá certo? Dos 84% que se encontram na nossa grande circulação, 64%, ou seja, a maior parte em absoluto, se encontra nas nossas veias. E isso é muito importante, eu quero que vocês grifem e prestem atenção nisso. As nossas veias, elas são consideradas o nosso reservatório sanguíneo do organismo. Elas são o nosso ponto de armazenamento. É literalmente como se fosse um cofrinho de sangue, onde ele fica armazenado segundo situações de necessidade. O que significa isso, professor? Se existe alguma situação de necessidade, como é um exercício físico, ou então uma situação de traumatismo, ou algo do tipo, esse sangue que se encontra acumulado aí, ele vai ser enviado para a circulação e, mais especificamente, para os locais onde ele deve ser aproveitado, tá certo? Então, pergunta de prova. Qual é o principal ponto onde se acumula o sangue, ou o principal reservatório sanguíneo na nossa circulação? São as veias. E nós veremos que isso acontece graças a uma característica funcional dessas veias, tá certo? Então, ali, nesse canto direito, tem algumas formas de recordação das diferenças entre essas nossas estruturas, que é o que nós vamos ver aqui na sequência. Então, o livro traz para a gente as características físicas funcionais da circulação. Qual a função de cada um desses nossos componentes? Bom, as nossas artérias, elas recebem o nome de artérias porque elas saem do coração e elas são enviadas para algum ponto em específico. O que caracteriza as nossas artérias é que elas possuem paredes grossas o suficientemente fortes para receber sangue a alta pressão. Por quê? Porque elas saem do nosso coração, como eu falei para vocês. E o coração é a nossa bomba. Então, elas recebem sangue em alta pressão. É uma lógica, uma sequência de raciocínios, tá certo? Então, o que caracteriza ela são as suas fortes paredes vasculares, tá certo? As nossas arteríolas são as porções finais dessas artérias. E elas também apresentam uma grande parte ou uma grande quantidade de fibras musculares, cujo objetivo, neste caso das arteríolas, não é tanto receber altas pressões, porque nós veremos que essas pressões vão ir caindo. O objetivo das nossas fibras musculares nas nossas arteríolas é funcionar como ponto de controle. E aí eu chamo a atenção de vocês para a função específica principal das arteríolas: regulação do fluxo sanguíneo local da nossa circulação. Então essa é a sua principal função. Olha só, nós veremos mais para frente que a partir do fechamento, da oclusão, ou então do relaxamento dessas arteríolas, elas podem ocluir, fechar totalmente esse vaso, ou abrir, aumentar muito o diâmetro desse vaso, o que vai regular o fluxo sanguíneo que chega a cada um dos nossos tecidos, tá certo? Então, função das arteríolas, regular o fluxo sanguíneo local. E a pergunta de prova: qual é o ponto da circulação onde nós temos a regulação do fluxo sanguíneo? Artérias, arteríolas, vênulas, capilares. Qual é o ponto? São as arteríolas, beleza? Não se esqueçam disso, tá certo? Na sequência, depois que nós vemos as nossas arteríolas, que são a porção final das nossas artérias, nós temos os capilares. Esses capilares, eles são porções frágeis que possuem espaços, fenestrações, como vocês já viram em histologia,
E o objetivo desses capilares é resumido em uma palavra: difusão, passagem de nutrientes. Esse é o ponto da tua circulação, onde de fato vai acontecer a passagem dos nutrientes de dentro do teu sistema vascular pro interstício e logo para a célula em questão, tá certo? Então este é o ponto de troca de nutrientes. Até então esses nutrientes não podem entrar e sair da sua circulação. Então os capilares eles são responsáveis pela passagem dos nossos nutrientes, eletrólitos, hormônios e todos os nossos líquidos de função nutritiva para as nossas células, tá certo? Eles são extremamente finos e por isso eles recebem baixas pressões, como nós veremos na sequência. Como surge isso? Mais especificamente é um tópico do capítulo 15, tá certo? Bom, então, na sequência, depois dos capilares, nós temos as vênulas. As vênulas, elas recolhem esse sangue dos capilares e elas vão sofrendo um processo que é chamado fisiologicamente de coalescência. Essas vênulas, elas vão unindo-se pouco a pouco e vão formando as nossas veias, certo? Que são as nossas estruturas maiores, como eu falei para vocês, que recebem ou armazenam este sangue. Elas literalmente são repletas de sangue e elas têm paredes que são consideradas mais finas, diferente das nossas artérias. Eu sempre costumo fazer um quadro comparativo, tá certo? Vou ver se eu trato de fazer um para vocês e mando na plataforma para vocês, tá certo? As artérias, elas são grossas e musculares. As nossas veias, elas são finas e mais elásticas, tá certo? E elas armazenam este sangue, que é o nosso reservatório, como eu falei para vocês. Elas são extremamente distensíveis. Não se esqueçam disso. Bom, então aqui eu dou ênfase para vocês em quais são os pontos principais ou qual é o ponto onde fica acumulado principalmente o sangue. Já falei, novamente vou enfatizar aqui para vocês, a maior parte se encontra nas nossas veias, 64%, tá certo? E 7% se encontra no nosso coração. Aí fica aquela pergunta que eu prometi que ia esclarecer nessa aula do capítulo 14 para vocês, né? Eu falei assim, bom, existe um volume residual, sempre fica no nosso coração, certo? Se vocês se recordam, esse valor era em torno de 40 a 50 ml. Aí eu falei, no capítulo 14 nós entenderemos por que desse volume residual. O objetivo desse restinho de sangue no coração é evitar o colapso das nossas câmaras ventriculares, ou seja, evitar que elas fechem-se totalmente, porque isso não é funcional, tá certo? E o ponto número 2, o objetivo principal seria uma fonte de armazenamento. Como eu falei, existem reservatórios de sangue ao longo de toda a circulação. E segundo as situações de necessidade, eles podem e eles serão utilizados. Tá certo? Não se esqueçam disso também. Vamos lá? Aqui é um breve repasso, isso aqui eu repeti, tá certo? Bom, agora a respeito das pressões, tá certo? Primeiro de tudo, nós temos que saber o que são pressões. Isso é um conceito físico, tá certo? Bom, então como eu ia dizendo para vocês, nós temos, graças ao coração como uma bomba, nós temos diferentes pressões. E o que seria essa pressão, professor? Bom, o coração, como ele literalmente contrai-se, ele impulsiona, ele expulsa esse sangue sobre as paredes das nossas artérias e ao impactar sobre essas paredes, ele exerce uma força. E a partir disso, força sobre uma área, que seria a parede dessa nossa artéria, surge o conceito de pressão, tá certo? É um conceito físico, biofísico, tá certo? Então, nós temos dois valores principais, graças aos dois momentos principais de funcionamento do nosso coração. A gente viu no aparato cardíaco, no coração, que o coração tem dois períodos. Ele tem a diástole, que seria o enchimento, e ele tem a sístole, que seria a contração. Então, quando esse coração contrai, ele impulsiona esse sangue diretamente sobre a parede da artéria aorta com uma força elevada de 120 milímetros de mercúrio. E esse valor é conhecido como pressão sistólica. É muito importante que vocês saibam, tá certo? E durante a diástole, quando o coração está relaxado, a pressão na nossa parede aórtica se mantém num valor de 80. Vou mostrar aqui no Paint para vocês como funciona, porque isso aqui é muito importante, beleza? Então, pessoal, vejam só como funciona aqui. Nesse momento, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Quando o coração contrai, ele emite essa conformação que nós vemos aqui nessa imagem. Ele comprimiu, tá certo? Ele literalmente contraiu-se. Então, ele impulsiona este sangue sobre a nossa parede aórtica, tá certo? Agora,
No momento em que ele relaxa, essa válvula aórtica ela se fecha e o coração ele começa a encher-se, tá certo? Então, o fluxo sanguíneo no sentido das câmaras ventriculares. Porém, o que acontece com essa parede arterial aórtica? Ela fica vazia? Não, ela não fica vazia. Ela mantém uma quantidade fixa de sangue ao longo do seu trajeto, da sua extensão, o que mantém literalmente valores de pressão dentro da sua parede, que seria o equivalente a 80 milímetros de mercúrio. Não sei se vocês repararam no início desse nosso material, mas em torno de 13% do nosso fluxo sanguíneo fica acumulado nas nossas artérias. Então, este sangue, como ele está ocupando espaço, ao mesmo tempo ele está pressionando a parede da nossa artéria aorta e está gerando sim uma pressão, só que é uma pressão mais baixa, que tem valores de 80 milímetros de mercúrio, como eu falei para vocês anteriormente, beleza? Agora, o que é mais interessante é que este fluxo sanguíneo ele vai sendo distribuído, tá certo? E o princípio físico é o mesmo da força, de uma força aplicada, tá certo? O princípio é o seguinte, a partir do momento em que você divide essa força, que você vai literalmente dissipando ela, ela vai caindo, tá certo? Então pensa comigo, se essa força está caindo, se os seus valores estão caindo, logicamente que vai chegar nos nossos capilares com valores mais baixos. E esse é o nosso objetivo com essa aula de introdução à circulação. Que vocês entendam que as nossas pressões elas vão reduzindo, pouco a pouco, progressivamente, até chegar aos nossos capilares, tá certo? Nós veremos que elas chegam nos nossos capilares no extremo arteriolar com um valor de pressão, seria de em torno de 35 milímetros de mercúrio, e no nosso extremo venular com valores de 10 milímetros de mercúrio, que daria uma pressão funcional 17, que eu vou mostrar na imagem do capilar para vocês, tá certo? Uma vez que este fluxo sanguíneo ele passa pelos nossos capilares, ele vai reduzindo as suas pressões em direção às nossas veias. Por isso que eu falei no início dessa aula para vocês. As veias, elas são finas por quê? Porque essa é uma palavra-chave para vocês. Elas trabalham livre pressão. Elas não têm pressão. As suas pressões são muito baixas, porque essas pressões já foram perdidas ao longo de toda a circulação arterial, como nós estamos vendo agora. Essa força com que o sangue impacta as nossas paredes está sendo perdida, tá certo? E isso faz com que as nossas veias trabalhem com valores de pressão muito baixos e esses valores cheguem a zero, que seria a nossa pressão venosa central na nossa aurícula direita, tá certo? Bom, então essa é a nossa imagem do livro que mostra aquilo que eu falei para vocês. Então a nossa pressão nas artérias é alta, tá certo? Exemplo da nossa artéria aorta, que seria a nossa artéria com maiores valores de pressão, que recebe diretamente do nosso coração. E à medida em que esse fluxo sanguíneo vai sendo distribuído pela circulação, esses valores de pressão eles vão caindo pouco a pouco. Qual é o objetivo disso? Existe totalmente uma relação lógica com as características funcionais de cada um desses sistemas de condução. As artérias eu falei para vocês que elas são grossas, porque elas recebem esse sangue de primeira logo de cara. Então elas recebem altas pressões. Agora, à medida que isso vai caindo, os nossos capilares eles são estruturas finas e frágeis. E eles recebem pressões já baixas, como eu falei para vocês, de 35 no extremo arteriolar e 10 no extremo venular, até que isso chegue nas nossas veias com valores de zero. Na nossa veia cava, mais especificamente nossa aurícula direita, nós temos uma pressão venosa central de 0 milímetros de mercúrio. Ou seja, esse sangue já foi totalmente amortecido. Essa é a palavra que nós vamos usar a partir daqui, no capítulo 15, que é a palavra-chave, se chama amortecimento das pressões ao longo do sistema circulatório. Beleza? Bom, outro conceito que o livro traz para a gente é a área de seção transversa. Professor, o que é a área de seção transversa? Bom, a definição que o livro traz para a gente de área de seção transversa seria o espaço ocupado pelo conjunto de vasos se eles fossem colocados lado a lado, tá certo? Como assim? Vamos olhar nessa imagem, que fica mais claro, e eu volto nessa tabelinha do livro para vocês. Olha só, a área de seção transversa é o espaço ocupado por um vaso em questão, tá certo? Como eu disse para vocês. Essa daqui, que eu estou colocando na setinha para vocês, é a área de seção transversa da nossa aorta. É o espaço ocupado por essa artéria aorta, tá certo?
ela tem um grande calibre. Essa área de seção transversa é importante? É importante, mas não é nada se comparado com a minha região dos capilares, por exemplo. Por quê, professor? Porque os capilares, eles sofreram centenas de milhares de divisões. E como esses capilares estão colocados lado a lado, eles ocupam um espaço muito maior do que a nossa artéria aorta sozinha. Olha a diferença de espaço ocupado pelos capilares com comparação à nossa artéria aorta. Então eles ocupam um espaço muito maior, tá certo? E isso repercute em quê? Fisiologicamente e fisicamente falando. Isso repercute no seguinte: olha só a velocidade do fluxo sanguíneo. Como o fluxo sanguíneo ele estava percorrendo um caminho único, que era a nossa artéria aorta, o sangue ele estava passando por essa parede tranquilamente, em um único trajeto, que seria a nossa artéria aorta, ele não tinha muita opção. Então ele podia transitar em altas velocidades, porque ele tem um conduto único. Só que a partir do momento em que ela vai se dividindo, vai se segmentando, na medida em que ela chega nos nossos capilares, esse sangue ele tem diversos caminhos a percorrer. Então, literalmente, nós temos uma divisão do fluxo sanguíneo. Este fluxo sanguíneo ele vai para diversos pontos. Olha como ele se dividiu em vários pontos. Então, como o fluxo sanguíneo está dividindo-se, a velocidade dele vai cair, porque cada um deles vai ter que escolher um trajeto a seguir. Então, a velocidade cai, tá certo? A velocidade diminui progressivamente até chegar nos nossos capilares. Assim como a pressão também diminui em direção aos nossos capilares. Professor, por que isso existe no nosso organismo? Isso é feito de maneira ótima a permitir um maior tempo de difusão desses nutrientes entre os capilares e o nosso líquido intersticial que se encontra aqui. Então percebam, a velocidade desse fluxo sanguíneo está reduzindo. Para quê? Para aumentar o tempo de contato desses nutrientes com as células que estão ali ao redor. E é por isso que os nossos capilares são um ponto de troca. Então, baixa velocidade para ter tempo de contato entre eles e assim existe a difusão, como eu falei para vocês. Outro ponto interessante que o livro traz para a gente é a comparação entre as nossas artérias e as nossas veias. O livro mostra que as nossas veias elas têm 4 vezes mais, ou uma seção de transversa 4 vezes maior do que as nossas artérias. Elas são muito mais largas, elas são muito mais não espessas em grossura, elas são muito maiores em tamanho. E por que elas são maiores em tamanho, professor? Porque eu não falei para vocês no início dessa aula que elas são o nosso ponto principal de armazenamento de sangue? Como são o nosso ponto principal de armazenamento de sangue, esse sangue fica acumulado aí, descendendo essas paredes venosas. Então, por isso, elas ocupam um maior espaço também. São em torno de 4 vezes maiores. Porém, a perguntinha de prova que eu sempre faço e que sempre cai em qualquer prova de fisiologia é: qual é ou quais são as maiores áreas de seção transversa do nosso organismo? São os capilares. Eles têm em torno de 2.500 centímetros quadrados de área de seção transversa. Beleza? Bom, ainda falando da circulação, nós temos 3 leis principais ou básicas que regem a nossa circulação, tá certo? Essas são as 3 leis físicas que regem a tua circulação. A primeira premissa, ou a primeira lei, o princípio básico da circulação, fala a respeito da intensidade. Eu gosto de exemplificar isso, lógico, não é o mesmo sentido, nós veremos mais pra frente, tá certo? Mas a frase simples que resume esse princípio básico da circulação seria: cada tecido ele aumenta ou diminui a sua demanda de fluxo sanguíneo, tá certo? É o que está escrito ali para vocês. A intensidade, a quantidade de sangue que chega a cada um dos nossos tecidos é totalmente dependente das suas necessidades metabólicas. O que seria isso, professor? O livro traz exemplo para a gente dos músculos, tá certo? Os teus músculos em exercício físico, quando você começa uma atividade física, eles aumentam a necessidade de fluxo sanguíneo, porque eles estão utilizando maior quantidade de nutrientes, e então eles aumentam também a sua vascularização. Eles precisam de maior quantidade de nutrientes. Eles podem aumentar até 20 a 30 vezes a sua necessidade e, consequentemente, o seu fluxo sanguíneo. Esse é o princípio número 1, tá certo? Nosso princípio número 2, ele fala a respeito do gasto cardíaco. O gasto cardíaco ele tem que ser a soma de todos os fluxos sanguíneos. No que isso implica ou qual que é a relação disso, professor? O nosso coração ele é visto como uma bomba única, tá certo? E como bomba única, ele não pode enviar a mesma quantidade de fluxo sanguíneo para todas as regiões da circulação.
Isso a gente vai ver lá no capítulo 17, capítulo 18. Então, a consequência disso, ele envia pequenas quantidades para as regiões que são secundárias e ele envia maiores quantidades para as nossas regiões vitais. Mas se você somar todas elas, no fim das contas, você vai ter os 5 litros que eu já mencionei anteriormente para vocês. Tá certo? O nosso terceiro princípio básico da circulação é a regulação da pressão arterial. A regulação da pressão arterial é independente do fluxo sanguíneo local. O que significa isso? Muitas vezes, no teu organismo, o livro traz exemplo para a gente, nós temos quedas ou aumentos nos valores de pressão arterial. Esses aumentos e quedas nos valores de pressão arterial, eles são rapidamente regularizados por um conjunto de fenômenos que nós veremos mais para frente, que são barorrecepções, certo? Recepções de pressão. E, com base a isso, eles acabam literalmente amortecendo essas variações para evitar que nós tenhamos variações nos fluxos também de cada um dos nossos tecidos. Ou seja, a gente não aumente nem diminua a quantidade de sangue que é enviada para cada região por conta de variações da pressão, tá certo? Então, esse é o nosso terceiro princípio básico da circulação, beleza? Na sequência, nós temos a definição de fluxo sanguíneo. O fluxo sanguíneo é a quantidade de sangue que passa em um determinado vaso por unidade de tempo. Pensando nisso, surgiu um estudo que é a lei de Ohm, que se encontra aqui para vocês, tá certo? O nosso fluxo sanguíneo ele foi experimentado ou foi analisado e perceberam que ele é proporcional à diferença de pressão e é inversamente proporcional à resistência do vaso em questão. O que seria isso, professor? Eu trouxe uma imagem aqui para frente, vou explicar na imagem que fica melhor, tá certo? Bom, eu costumo desenhar isso aqui no quadro sempre para vocês, né? Mas vamos tratar de simplificar. Imaginemos que nós temos 2 recipientes, tá certo? Ao longo desse sistema tubular que seria a nossa artéria. Se eu coloco nesse extremo A uma pressão, uma quantidade de sangue que gere pressão de 100 milímetros de mercúrio e nesse recipiente B eu coloque apenas uma quantidade de sangue que gere 75 milímetros de mercúrio, eu vou ter um trajeto deste fluxo sanguíneo dessa região para essa região. Por quê? Porque eu tenho maior quantidade de sangue aqui e isso pressiona as minhas paredes com maior força, que seria os meus 100 milímetros de mercúrio, e direciona esse sangue para o recipiente B, como eu estou mostrando aqui nessa imagem. Porém, o que aconteceria se nós tivéssemos aqui, ao invés de 75 milímetros de mercúrio, nós tivéssemos 100 milímetros de mercúrio? Se nós temos a mesma pressão aos dois lados, não existe fluxo sanguíneo. Por quê? Porque a quantidade de fluxo ou a quantidade de sangue é igual, então não existe passagem. Então, pensando nisso, os fisiologistas eles perceberam que existe passagem de fluxo sanguíneo de uma região a outra quando existe diferença de pressão, não quando existem maiores pressões ou menores pressões. A prova disso está nessa imagem aqui, que é o que eu vou mostrar para vocês agora, tá certo? Olha só que interessante. Em situações normais, você poderia se confundir e pensar que nessa primeira imagem, ou neste primeiro sistema, nós teríamos uma passagem maior de fluxo sanguíneo. Por quê? Porque a pressão que existe aqui é maior do que a pressão que existe nesse segundo sistema tubular. Porém, a conclusão dessa aula de hoje é que nós temos a mesma passagem de fluxo sanguíneo nos dois sistemas tubulares, que seria a representação do sistema arterial. Por quê, professor? Perceba o seguinte, apesar daqui ter mais do que o dobro de pressão do que nessa imagem de baixo, o que importa de fato é a diferença de pressão aos dois lados. Nessa primeira imagem, nós temos 100 mm de mercúrio pressionando esse extremo e temos 75 mm de mercúrio neste extremo, o que dá uma diferença de 25 mm de mercúrio aos dois lados. Então, sim, eu vou ter uma passagem da esquerda para a direita graças a essa diferença de 25 mm de mercúrio. Nessa imagem B, ou imagem que está abaixo, nós temos a mesma situação. Nós temos diferença de pressão aos dois lados? Sim, nessa região nós temos 40 e nessa região nós temos 15. O que vai determinar uma diferença de pressão de 25. Então a intensidade desse fluxo também vai ser semelhante, mesmo que exista uma diferença muito grande entre essas duas pressões. Então esse é o nosso objetivo com essa aula de hoje. Entender que o fluxo sanguíneo ele é proporcional à diferença de pressão, não ao valor preciso da pressão que se encontra em um extremo.
tá certo? Professor, qual é a tradução disso? Olha só como a fisiologia é perfeita. Depois de uma grande conclusão, a gente chega neste conceito, que é o conceito do coração, tá certo? Olha só. O sangue, ele sai da nossa parede, chega à nossa parede aórtica com valores de 120 milímetros de mercúrio, não era isso? Então aqui a gente tem um valor nesse extremo A de 120 milímetros de mercúrio. E eu falei para vocês que aqui na nossa aurícula direita ele chega com um valor de zero, porque ele é totalmente amortecido. Se eu tenho aqui 120 e aqui eu tenho zero, eu vou ter fluxo sanguíneo? Com certeza vou, porque eu tenho diferença entre esses dois pontos, entre o ponto A e o ponto B, que seria semelhante a essa imagem que eu estou mostrando aqui para vocês. Então percebam, é a partir disso que nós temos o fluxo sanguíneo na nossa circulação. Se aqui tivesse 100 milímetros de mercúrio, o meu fluxo sanguíneo ele seria muito reduzido, tá certo? Então esse é o nosso objetivo com essa aula de hoje, entender que a passagem do fluxo é proporcional à diferença de pressão. A resistência, ela surgiu a partir da compreensão de que nós temos dentro das nossas paredes vasculares um endotélio, e esse endotélio ele fornece uma resistência, ou seja, um atrito à passagem desse fluxo sanguíneo. Ou seja, ele é contrário à passagem desse fluxo sanguíneo. Então, como ele é contrário, ele sempre vai ser oposto à passagem do fluxo sanguíneo. Se nós temos uma maior resistência, nós temos um menor fluxo sanguíneo passando essa região, tá certo? E nós veremos quais são as situações que implicam isso, beleza? Agora, aplicando isso a valores, isso a números, nós temos um fluxo sanguíneo geral na circulação de em torno de 5 litros por minuto, tá certo? E isso é conhecido como débito ou gasto cardíaco. É a quantidade de sangue que é enviado à circulação em um minuto, e tem um promédio de 5 litros. Lógico que isso vai ser variável de acordo com o sexo, masculino, feminino, idade, dentre outros, tá certo? Mas então, em palavras vulgares, a quantidade de sangue que circula na tua circulação por minuto é de 5 litros em um adulto, tá certo? Isso aqui eu já expliquei para vocês. Agora, relacionado à forma com que esse sangue transita dentro das nossas paredes, ele tem uma característica que se chama fluxo laminar sanguíneo. Professor, o que seria esse fluxo laminar? Seria esta imagem aqui. O teu sangue, quando ele transita nas tuas paredes arteriais, ele obedece a essas capas, que são chamadas de capas concêntricas. Literalmente formam capas concêntricas, uma sobre a outra. Tá certo? Vou mostrar um vídeo para vocês na plataforma, onde vocês podem visualizar que são capas concêntricas. Agora, essas setinhas que estão aqui na nossa imagem, elas representam aquilo que é conhecido como perfil parabólico da velocidade do fluxo sanguíneo. O que seria isso, professor? Perfil parabólico da velocidade do fluxo sanguíneo. Ele seria a velocidade do fluxo sanguíneo. O teu sangue ele tem maiores velocidades no centro. E por que ele tem maiores velocidades no centro? Porque essas partículas de sangue que se encontram aqui no centro não estão em contato com o endotélio, que oferece a resistência que eu falei anteriormente para vocês. Já esse nosso conjunto de capas que se encontra em contato com o endotélio recebe a resistência e, portanto, tem menores velocidades de fluxo sanguíneo, tá certo? Em situações, quando nós temos algum defeito na parede ou algo do tipo, nós geramos um fluxo que é conhecido como fluxo turbulento, que seria essa imagem C. Esse fluxo turbulento, ele é patológico e a característica dele é que ele não tem uma direção orientada, ele faz isso daqui, ó, um turbilhão de partículas. E isso é literalmente prejudicial, porque pode gerar agregação de plaquetas, dentre outros, tá certo? Então ele é conhecido como fluxo turbulento, patológico, sem direções. Beleza? Não se esqueçam disso. Bom, a nossa unidade de pressão, ela é dada em milímetros de mercúrio, e nós temos, como eu falei para vocês, 120 por 80 como unidade de pressão fundamental na nossa parede aórtica, tá certo? É a força pelo qual o sangue exerce, ou qual ele exerce nas nossas paredes aórticas. A nossa resistência, ela é medida em unidades de resistência, tá certo? E isso é variável de acordo ao vaso em questão do nosso organismo. E, pensando nisso, nós temos as qualidades do vaso em questão, que seriam esses que nós vemos aqui nessa imagem.
A condutância de um vaso em questão, ela seria a qualidade deste vaso, tá certo? Ela mede a quantidade de fluxo sanguíneo que atravessa este vaso em uma unidade de tempo, tá certo? E a lei da condutância, ela é também chamada de lei da quarta potência ou lei de Poiseuille, tá certo? O que seria essa lei da condutância e quais são as implicações fisiológicas disso, professor? Essa é a nossa importância, entender as implicações fisiológicas. Aqui eu trouxe para vocês a lei da quarta potência, ou lei de Poiseuille, e que mostra a influência da condutância. Bom, foi analisado um vaso com diâmetro 1, diâmetro 2 e diâmetro 4, tá certo? O que eles esperavam encontrar? No vaso de diâmetro 1, eles esperavam encontrar um fluxo sanguíneo de 1 ml por minuto, passando 1 ml por minuto. Quando esse diâmetro fosse aumentado para 2, eles esperavam encontrar um fluxo também proporcional, aumentando para 2 ml por minuto. Porém, não foi o que eles encontraram. O que eles obtiveram foi 16 ml por minuto passando, tá certo? Na sequência, eles aumentaram esse diâmetro para 4 e eles esperavam encontrar um fluxo sanguíneo de 4 ml por minuto. Mas eles não encontraram, eles encontraram um fluxo sanguíneo de 256 ml por minuto. Qual a consequência disso, professor? É o que eu falei, a lei da quarta potência ou lei de Poiseuille. O fluxo sanguíneo está relacionado ao diâmetro do vaso à quarta potência. Se o diâmetro é 1, o seu fluxo sanguíneo vai ser 1 à quarta. 1 à quarta é 1 ml, tá certo? Se o diâmetro é 2, o fluxo sanguíneo vai ser 2 à quarta potência, que vai ser 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16 ml, tá certo? Já se o meu diâmetro é 4, o meu fluxo sanguíneo vai ser 4 elevado à quarta potência, que vai ser 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64, vezes 4, que dá 256 ml. Beleza? E qual é a importância disso tudo, né? Qual que é a utilidade disso tudo? A utilidade é a aplicação nas arteríolas. Literalmente, eles queriam entender como as arteríolas poderiam ser os nossos reguladores do fluxo sanguíneo local. Veja só, as arteríolas elas têm diâmetros muito pequenos, mas mesmo com diâmetros muito pequenos, elas conseguem regular muito o fluxo sanguíneo que chega em cada região da nossa circulação. Por que isso é possível? Vejam pela lei da quarta potência aqui que eu acabei de falar para vocês. Pequenas oscilações no diâmetro não aconteceram oscilações muito grandes, de 1 passou para 4. Geram grandes oscilações no nosso fluxo sanguíneo, tá certo? Então, o vaso que tem melhor condutância é aquele que tem maior diâmetro, que consequentemente vai ter um maior fluxo sanguíneo, beleza? Finalizando essa aula do nosso capítulo 14, nós temos alguns conceitos importantes também. O método que nós possuímos em prática para verificar a saúde do nosso sistema arterial é a aferição de pressão arterial, que eu vou disponibilizar, na verdade já está na plataforma para vocês, um vídeo, e que funciona da seguinte maneira. Você tem que literalmente posicionar o seu esfígmo no manômetro, tá certo? Vai colocar 2 dedos sobre o pulso radial e você começa a inflar esse esfígmo, tá certo? Quando desaparece esse pulso radial, você infla 20 a 30 milímetros de mercúrio a mais, tá certo? Literalmente dando essa margem. Vai posicionar o seu estetoscópio e ao posicionar o seu estetoscópio, você vai desinflando lentamente esse nosso esfígmo, tá certo? Quando você ouve os primeiros ruídos, eles são chamados de primeiros ruídos de Korokov, tá certo? E isso indica a nossa pressão sistólica. Na medida em que eles vão abafando, nós teremos os valores de pressão diastólica em crianças e quando eles têm o abafamento completo, nós temos o valor da pressão diastólica em adultos, tá certo? Tem um videozinho que eu vou mostrar para vocês, tá certo? É uma aula um pouco mais prática, infelizmente não tem como nós abordarmos isso. E para finalizar a nossa aula, nós temos o conceito de hematócrito que vocês já viram em histologia. Hematócrito é a proporção do sangue de glóbulos vermelhos, tá certo? Esse hematócrito ele é relativo. O hematócrito dos homens é em torno de 42 e o das mulheres é em torno de 38, tá certo? Dando um promédio de 40 como proporção, tá certo? Em situações existem aumentos na quantidade de glóbulos vermelhos, que vai ser chamado de policitemia,
que obedece a diferentes causas, e a diminuição na proporção de glóbulos vermelhos vai ser chamada de anemia, tá certo? Esse hematócrito, ele tem algum efeito sobre a nossa resistência e o fluxo sanguíneo? Com certeza sim, tem. Qual seria a proporção, professor? Quando você tem aumento na quantidade de glóbulos vermelhos, isso torna o teu sangue mais viscoso, ele literalmente está mais grosso, e isso aumenta a adesão dele às paredes vasculares, e consequentemente aumenta a resistência, o que acaba por diminuir o fluxo sanguíneo. Então percebam sim como existem aplicações fisiológicas nas patologias. Uma pessoa com policitemia, muitas vezes ela vai ter um aumento da resistência, e por ter um aumento da resistência, ela vai gerar, por exemplo, aumentos na pressão arterial, tá certo? A relação que existe entre o nosso sangue normal e a viscosidade da água seria essa. O sangue normal ele é em torno de 4 vezes mais viscoso do que a água, tá certo? Bom, é isso a nossa aula do capítulo 14 e eu vou passar o questionáriozinho para vocês. Muito obrigado, nos vemos em breve.